Pronto, gravando. Então, vou compartilhar minha tela para a gente partir para a aula. Tem um lembrete aqui para gravar. O objetivo hoje é ver, né, equações de Fresnel, o ângulo de Brewster, até lá acho que a gente chega, e aí tem um finalzinho lá que corresponde ao capítulo 2 do livro do Fowles, né, que se der a gente vai, se não, a gente não vai, né? Bom, na aula passada, né, lembrando que a gente fez na aula passada, a gente introduziu o conceito de matriz de Jones, né? A gente fez basicamente duas coisas. Nós introduzimos a ideia de matriz de Jones, vimos como trabalhar com elas e falamos um pouquinho sobre reflexão e refração. Hoje a gente vai continuar com reflexão e refração. Para lembrar, né, a ideia de matriz de Jones é uma maneira de descrever ondas polarizadas. Assim, se eu tenho uma onda cujo campo elétrico, não, uma onda, um feixe de luz polarizado, então o campo elétrico dela é descrito dessa forma aqui, esse feixe de luz está se propagando na direção Z, então tem esse termo ondulatório aqui, exponencial imaginária de Kz menos ômega t, e a amplitude é esse termo aqui. Tem uma componente em x e uma componente em y. O plano xy é perpendicular à direção de propagação, o campo elétrico tem que estar nesse plano, né? E essa amplitude é constante no tempo. Ela pode ter uma fase relativa, né, entre a componente x e a componente y. Essas fases em cada direção estão representadas por esse ângulo φx, φy aqui. Tem uma amplitude diferente em cada direção, mas é uma luz polarizada, né? Eu tenho um vetor zero complexo nessa representação aqui, que me dá a polarização, a direção de polarização da luz. Bom, eu posso representar essa amplitude dessa forma, essa é a ideia, a primeira ideia das matrizes de Jones, né? Eu coloco as componentes x e y, né, na forma de um vetor coluna, e esse é o chamado vetor de Jones, que representa aquela luz polarizada que está ali em cima. Os componentes óticos, né, polarizador, placa de 1/4 de onda, placa de meia onda, um retardador de fase, seja lá o que for, um componente ótico que atua sobre a polarização, ele vai ser representado por uma matriz 2x2. Os componentes óticos são matrizes 2x2. E a ação são representados, né, por matrizes 2x2. E a ação desse componente ótico sobre o meu feixe de luz é dada pela ação dessa matriz, que representa o componente ótico, sobre aquele feixe de luz. Um exemplo é uma placa lambda sobre 4, né? Exemplo, uma placa de 1/4 de onda. Se o eixo rápido da placa, assim, o eixo, a direção para a qual a polarização naquela direção tem um índice de refração menor, ela passa mais rápido, né? Por isso que chama eixo rápido, essa placa é representada por uma matriz assim, 1, 0, 0, menos i. Se o eixo rápido estiver na horizontal, é só trocar esse menos i aqui por i, né? A ação disso aqui sobre aquele feixe de luz, eu vou aplicar essa matriz sobre aquele feixe de luz e o resultado, né? Eu aplico essa matriz aqui sobre o vetor Jones A, B, para não ter que escrever que tudo é 0x, é fx, etc., né? E aqui eu vou ter um outro vetor de Jones, né? A linha B', que representa a polarização depois que passou pela placa de 1/4 de onda. Se eu tiver uma sequência de componentes óticos, né, que atuam sobre a polarização, eu vou colocando aqui as matrizes correspondentes, né? Lembrando que a ordem é importante. As matrizes não comutam, né? Então, primeiro eu aplico sobre o meu vetor que representa o feixe de luz o primeiro componente pelo qual o feixe de luz passa. No resultado, eu aplico a matriz que corresponde ao segundo componente, e assim por diante, tá? Bom,
A outra coisa que a gente fez na aula passada foi, começamos a estudar reflexão e refração, né? A gente obteve as leis de reflexão e refração para meios materiais nos quais a frequência da luz não é alterada ao passar de um meio para o outro, ao ser refletida, né? São os meios, de longe, os mais comuns, né? São meios que a gente chama não lineares, nesse sentido, assim, de que eles não alteram a frequência da onda. Existem alguns meios, a gente vai ver, já prometi, eu fiz uma promessa que outra pessoa vai cumprir, né? Teve algumas pessoas que me falaram que devem apresentar trabalhos mostrando meios não lineares nesse sentido, de que chega um feixe de luz com frequência ômega, do outro lado sai um feixe de luz com uma frequência diferente, ou mais de um feixe de luz, né? Desprezando a absorção, a energia se conserva. Não, então, para esses meios em que ômega é constante, bom, isso aqui é o que a gente viu de reflexão e refração, que a gente vai continuar hoje, né? Ainda estamos na revisão. A gente viu que se ômega é constante, aí a gente aplicou as condições de fronteira para o campo elétrico, para o campo magnético, a gente obtém, né, do eletromagnetismo, nós estamos tratando uma onda eletromagnética, né? E a gente acha algumas imposições, né, leis sobre reflexão e refração. Bom, deixa eu colocar a situação aqui. A situação que a gente considerou é assim, né? Isso aqui é um plano que é a fronteira de separação, estou vendo de perfil, né? A fronteira de separação entre dois meios. Aqui é o meio 1, que tem índice de refração N1, aqui é o meio 2, que tem índice de refração N2. Né? Vou colocar um sistema de eixos aqui, ó. Vou colocar uma caneta diferente aqui. Então, isso aqui é o eixo Z, que é perpendicular ao plano, né? Que é a fronteira de separação entre o meio 1 e o meio 2, e vou colocar o eixo X nesse plano, então, né, Z é perpendicular a ele, o eixo X está nesse plano, e na minha figura aqui o eixo X está nessa direção, o eixo Y é perpendicular no meu desenho aqui. Aí o que a gente fez foi considerar que eu tenho um feixe de luz incidente aqui, quase que eu acertei a mira. Um feixe de luz incidente com um vetor de propagação, né? Um vetor de onda K, fazendo um ângulo θ, desenho um ângulo daqui a pouco. Né? Aí uma parte desse feixe é refletido com um vetor de propagação K'. Estou usando a mesma notação que o Faules usa. Eu preferi usar K incidente, K refletido e K transmitido, para deixar claro o que é cada coisa, né? Mas não faz muita diferença, não. O feixe que é transmitido, que entra no meio 2, ele tem um vetor de propagação, um vetor de onda, que é K2'. Esses ângulos aqui são... O ângulo de incidência é θ. Vou chamar o ângulo de reflexão, a princípio, de θ', né? E o ângulo de refração ou transmissão, né, de φ. Aí a gente aplicou as condições de fronteira, né, para que o campo elétrico e o campo magnético devem obedecer aqui na fronteira. Não vou repetir elas nesse momento, eu repito daqui a pouco, né, porque a gente vai precisar delas para achar as equações de Fresnel. Eu já vou falar direto o resultado. O resultado que a gente achou, né, o primeiro resultado, aplicando as condições de fronteira, foi que K' e K2', todos esses vetores estão no mesmo plano. No mesmo plano, que é o chamado plano de incidência. É o plano de incidência do feixe. Simplifica bastante nosso tratamento, né? E simplifica os desenhos também, né? Não tem que ficar... Repito, isso é uma consequência das condições de fronteira de campo elétrico e campo magnético né, ao passar de um meio material para outro. Né? Nós encontramos também, né, usando essas mesmas condições de fronteira, que o ângulo de incidência θ tem que ser igual ao ângulo de reflexão, θ', o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, né? E, finalmente, encontramos também a lei de Snell.
N1 de refração do meio 1 vezes o seno de θ tem que ser igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração, que eu estou chamando aqui de φ. Muito bem, então já vamos começar a entrar em coisa nova, apesar de, na aula passada também, eu cheguei a definir duas polarizações. Né? O que eu quero fazer agora é usar as condições de fronteira, as mesmas condições de fronteira, para achar relações entre as amplitudes dos campos elétricos incidente, refletido e transmitido. Tá? Então, já vou escrever as condições de fronteira para aplicar, mas antes, vamos definir aqui duas polarizações. Vamos fazer esse tratamento para a onda polarizada. E basta eu considerar duas polarizações perpendiculares entre si. Então, eu vou considerar uma polarização, eu vou chamar de duas polarizações. Né? As polarizações. A primeira delas, espremer aqui, eu vou chamar de TE ou S. Esses dois nomes são usados. TE ou S, o TE é fácil lembrar, é transverso elétrico. Né? Transverso elétrico. Essa aqui é a polarização para o qual o campo elétrico, ou seja, a direção de polarização do meu feixe de luz, é perpendicular. A direção que a gente definiu como sendo a direção de polarização é a direção do campo elétrico, né? daquele feixe de luz, é a convenção. Né? Então, TE é a polarização que é perpendicular ao plano de incidência. Estou espremendo isso aqui porque eu quero desenhar a direção de polarização ali naquele mesmo desenho que está nessa página aqui, né? Vou pegar uma caneta aqui, verde. Então, se a incidência aqui é K, está nesse plano, então esse plano aqui da tela é o plano de incidência. Então, TE, transverso elétrico, o campo elétrico, ele está aqui perpendicular ao papel, né? A tela, né? Perpendicular ao meu desenho. Esse aqui é o campo elétrico, é a polarização TE ou S. Ou seja, ela está na direção Y. O campo elétrico aqui dessa onda TE está na direção Y. A outra polarização que a gente vai considerar, nós vamos fazer as nossas contas aqui para uma polarização, para outra polarização, para as duas polarizações. É a TM. Quem está transverso ao plano de incidência é o campo magnético, transversa magnética, ou P. A notação TE-TM tende a ser mais moderna do que a notação, mais moderna no sentido que ela é usada hoje em dia com mais frequência, né, do que S ou P. Mas a maior parte dos textos assim, mistura as duas coisas, artigos, você pega artigo na literatura, aí o cara está falando só de polarizações S ou P, então a gente tem que saber as duas aqui. Bom, nenhum problema. Então, essa polarização aqui, o campo magnético é que está perpendicular ao plano, ou seja, o campo magnético está na direção Y. Então, essa polarização, o campo elétrico desse feixe de luz aqui está paralelo, a polarização é paralela ao plano de incidência. Paralelo ao plano de incidência, quer dizer, o campo elétrico está no plano de incidência. Isso define uma direção única para o campo elétrico? Sim, né? Porque K está nessa direção, está no plano de incidência. O campo magnético está perpendicular ao plano. Então, o campo elétrico só sobrou uma possibilidade para ele. Vou pegar uma outra cor aqui. Puxa, o campo elétrico para polarização TM, ele vai estar... Onde que eu desenho? Eu vou desenhar ele aqui mesmo. Ele vai estar aqui. Ó. Ele tem que ser perpendicular. O campo elétrico, ou seja, a direção da polarização, tem que ser perpendicular ao vetor K, foi o que eu fiz aqui, e perpendicular ao campo magnético também. O campo magnético está perpendicular a esse plano, o vetor K está nessa direção, a polarização TM está nessa direção aqui, não? TM ou P. Então,
São duas polarizações particulares, mas qualquer polarização que eu tiver, qualquer polarização geral que eu tiver, né, campo elétrico, campo magnético, pode estar em qualquer... desde que eles permaneçam perpendiculares entre si, né, eles podem estar, se essa é aqui a direção de incidência, indo na direção de vocês, campo elétrico e campo magnético podem estar, né, em qualquer direção nesse plano perpendicular à direção do vetor K. Né? Basta que um seja perpendicular ao outro. Né? Mas qualquer polarização dessas eu posso sempre descrever como uma combinação dessas duas. Eu posso decompor em TE e TM. Então, basta a gente tratar as duas. Muito bem. Então, o que a gente quer é usar as condições de fronteira, né? Como que o campo elétrico e o campo magnético mudam ao passar do meio 1 para o meio 2, né? Para poder achar relações entre o campo elétrico e campo magnético entre os dois meios. Relações entre a amplitude do feixe de luz refletido, o feixe de luz transmitido, com o feixe de luz incidente. Então, quem são essas condições de fronteira? Quem quiser rever isso, eletromagnetismo. Não, não é nem eletromagnetismo 2, não. Está no eletromagnetismo 1, todas essas condições de fronteira estão lá, são deduzidas, né, para várias situações possíveis. Eu vou resumir o que interessa aqui para a gente. São 4 condições, né, sobre as componentes paralela e perpendicular do campo elétrico e do campo magnético. Para o campo elétrico, a componente do campo elétrico perpendicular... Opa, essa cor aqui mesmo lá não está nada boa, né? Vamos passar para uma cor preta. Né? Para o campo elétrico, eu tenho que a constante... Já ia falar constante elétrica, tá vendo? Não, é a permitividade elétrica do meio 1, né? Vezes a componente do campo elétrico no meio 1, que é perpendicular à fronteira entre o meio 1 e o meio 2. Do outro lado, eu tenho o campo elétrico 2, a componente perpendicular dele vezes a permitividade elétrica lá naquele meio, né, tem que ser igual a permitividade vezes componente perpendicular do outro lado. A componente perpendicular do campo elétrico ela tem uma descontinuidade ao atravessar, né, do meio 1 para o meio 2, e o tamanho dessa descontinuidade é dado pela relação entre as permitividades elétricas. Por outro lado, a componente do campo elétrico que é paralela a fronteira de separação, ela é contínua. Esses 2 tracinhos aqui representam a componente do campo elétrico que é paralelo ao plano de separação entre os 2 meios. Isso aqui pode ser qualquer direção nesse plano, né? Perpendicular ao plano só tem uma direção, mas paralelo ao plano tem infinitas direções. Então, é usual colocar um vetor aqui, mas é um vetor paralelo. Assim. É um vetor qualquer nesse plano paralelo à fronteira. Qualquer componente do campo elétrico paralelo à fronteira, ela é contínua, atravessada de um meio para o outro, ela não muda. Para o campo magnético, eu tenho relações semelhantes. Na verdade, fica mais simples quando a gente coloca em termos do vetor H, né, que a gente está chamando de campo magnético. A componente perpendicular do campo magnético também é contínua, né? E a componente longitudinal do campo magnético, opa, é H1 que eu quero colocar primeiro. A componente paralela do campo magnético, né? Componente do campo magnético que é paralela à fronteira de separação dos 2 meios, também é contínua. O campo magnético não muda ao passar de um meio para o outro. Se é um meio que não é magnético, né? Um meio para qual a permeabilidade magnética é aproximadamente zero, tanto o meio 1 quanto o meio 2. Muito bem, então essas são as condições que o campo elétrico e o campo magnético têm que obedecer. Né? Então, nós vamos aplicar essas condições para essas duas polarizações, TE e TM. Para a polarização TE, eu só tenho campo elétrico paralelo à fronteira de separação. Né? O campo elétrico está perpendicular ao plano de incidência, então ele é paralelo à fronteira de incidência. Então, eu posso escrever direto que para o campo
para polarização, vamos separar as duas situações. Para polarização TE, o campo elétrico paralelo tem que ser contínuo. Então, será que eu copio aquele desenho para cá de novo? Hein? Senão tem que ficar voltando toda hora aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse desenho aqui. Copio tudo, colo aqui, muito cuidado nessa hora. Agora eu quero mexer isso aqui para o lado, deu certo. Aí a gente pode ficar vendo as coisas aqui, né? Lembrar aqui que a polarização TE, olha lá, a polarização TE, não, o campo elétrico é paralelo à superfície, lá no meio 1. E no meio 1 eu tenho o quê? O campo elétrico no meio 1 é o campo elétrico incidente, o campo elétrico da onda incidente mais o campo elétrico da onda refletida, que eu vou chamar de E'. Não? Isso tem que ser contínuo, então ele tem que ser igual ao campo elétrico, contínuo ao passar de um meio para o outro. Né? Ele tem que ser igual ao campo elétrico no meio 2, que eu estou chamando de E2', é o campo elétrico, né, desse feixe de luz aqui com o vetor de onda K2'. O campo magnético, ó, eu vou deixar a trigonometria para vocês fazerem aí, né? Porque assim, ó, o campo elétrico está aqui, paralelo à superfície. Então, o campo magnético está perpendicular a ele, está nessa direção. A componente dele paralela à superfície depende desse ângulo θ aqui, tá? Quem tem um olho para trigonometria vai enxergar isso, mas pessoas comuns, assim como eu, tem que fazer um tanto de conta, esse ângulo é igual àquele, que não sei o quê, mas no final das contas o que sai é isso aqui, ó. Menos H cosseno θ mais H' cosseno θ, que é a componente do campo magnético paralela à superfície, né? De separação entre os dois meios, lá do lado 1, isso aqui tem que ser igual a componente do campo magnético paralela à superfície, lá no meio 2. E vai ser menos H2' cosseno de φ. Tá? Essas são as condições para o TE. Agora, para o TM, fazendo para as duas, para polarização TM, aí a coisa muda de figura agora, né? Agora, a componente do campo elétrico, de novo, eu tenho que fazer, agora TM, vou usar essa polarização aqui. Então, tem que achar qual que é a componente do campo elétrico, esse campo elétrico que eu desenhei aqui, né? E marquei como TM, é o campo elétrico da luz. Tem que pegar a componente do campo elétrico que é paralela nessa componente aqui, que vai depender desse ângulo θ, né? Seno, cosseno. Achei um cosseno. Oi. Assim, eu sou meio confuso, eu achei que fosse o E tinha que ser igual a soma de E' e E2', não? Não, a condição, olha só a condição aqui, essa condição, eu estou usando essa condição aqui, tá? Essa condição me diz que o campo elétrico, a componente do campo elétrico total no lado 1, componente paralela ao plano de separação, tem que ser igual à componente do campo elétrico paralela ao plano de separação no meio 2. Ao passar do meio 1 para o meio 2, né? Você pode prestar a passão está aqui. Ao passar do meio 1 para o meio 2, o campo elétrico total aqui em cima, a componente do campo elétrico paralela à superfície, componente total do campo elétrico total paralela à superfície, tem que ser igual ao componente total do campo elétrico aqui. Na parte de cima, eu tenho dois campos elétricos, né? Eu tenho o E, na verdade, para a polarização TE, né? Eu tenho o E e tenho o E'. Então, eu tenho que somar essas duas componentes. Nesse ponto aqui, ó, o ponto de incidência, o campo elétrico total é a soma do campo elétrico incidente e o campo elétrico refletido. Né? Então, a componente paralela ao plano, nesse ponto aqui, é a soma da componente paralela do incidente mais a componente paralela do refletido, que é isso aqui. Ficou mais claro? Bom, quem cala consciente. Não, tá beleza. Tá, Obrigado. ok? Beleza. Então, isso aqui, ó, deixa eu marcar então isso aqui, né? Isso aqui, ó, isso que está aqui é o E1 paralelo, tá? E o E2', do outro lado, eu só tenho, é o E2 paralelo à superfície.
Ok? Então, é a mesma coisa para as outras, para outra aqui. Esse aqui, tanto faz se eu fizer para o perpendicular ou para o paralelo, né? A fronteira. Acho que eu fiz isso aqui para o paralelo, mas só ver a trigonometria aqui, não dá muita diferença. Né? Bom, mas para TM, então, para TM eu faço o mesmo exercício, pego o campo elétrico no meio 1, né? Vou pegar a componente do campo elétrico total, que é paralela à fronteira de separação, eu acho que ela é do lado 1, do lado de cima, é cosseno θ mais o L' cosseno θ. Cosseno θ, porque θ é igual a θ', né? Isso aqui deveria ser um θ', mas θ' é igual a θ. No lado 2, eu só tenho o campo elétrico duas linhas, né? E ele depende, a componente paralela à fronteira depende do cosseno de φ. Não? Tem uma outra condição para o campo magnético, que é H, campo magnético incidente, menos H'. Essa subtração aqui me dá o campo magnético total no meio 1, paralelo à superfície. Não? É transverso magnético nessa aqui, TM, é transverso magnético. Então, o campo magnético é fácil. A componente paralela à superfície é o campo magnético todo ele está paralelo à superfície. Isso aqui tem que ser igual a H duas linhas. Bom, eu tenho 4 relações aqui que envolvem E' duas linhas, H', H' duas linhas. Eu quero colocar isso tudo, 4 relações, 6 incógnitas. Né? Eu vou colocar tudo em termos do campo elétrico. E eu posso fazer isso usando as equações de Maxwell. Né? Na verdade, basta uma aqui, quer ver? Deixa eu fazer aqui embaixo, né, nesse lado aqui do quadro, a gente tem a lei de Faraday, que me diz que o rotacional de E é igual a menos μ dH dt. Antes que alguém proteste aí, porque a gente está acostumado a ver rotacional de E é igual a menos dB dt, né? Mas eu estou substituindo o B pelo vetor H aqui. Para uma onda harmônica, né? Para uma onda do tipo, vou chamar onda harmônica plana, dessa que a gente está vendo aí, que a dependência na posição e no tempo é da forma E elevado a I, KR, E elevado a I, K escalar R menos ômega T. A gente viu isso numa dessas aulas aqui, ó. Rotacional de E vai me dar como resultado um I, K, produto vetorial com E. O rotacional, nessas derivadas aqui, o K pula aqui para fora e aparece multiplicando E. K rotacional com E. E a derivada em relação ao tempo, a dependência no tempo é só uma dependência em E elevado a I ômega T, né? Então, aqui, menos I ômega T. Então, aqui aparece um menos, com esse menos aqui fica mais, então aqui fica mais I ômega vezes o H. Isso me dá uma relação entre as amplitudes de E e de H. Não? Corto o I dos dois lados. Eu posso falar que a amplitude, como essas coisas são todas perpendiculares entre si, né? K é perpendicular a E e ambos são perpendiculares. K produto rotacional com E dá um vetor perpendicular aos dois, que é o vetor H, né? Que está na direção do vetor H. Então, a relação entre os módulos aqui, ó, KE, seno de 90 graus, né? Vai ser igual a ômega. Está faltando mi ali, não esqueci do mi. Não consigo espremer aqui, só se eu apagar alguma coisa aqui. Esse é o hábito de usar o B, né? Então, aqui ó, é mi, ômega. Então, aqui ficou ômega, mi, H. Ou seja, esses campos H que estão aqui, né, todos eles, eu posso escrever em termos do E. Eu posso escrever que H é igual a 1 sobre mi ômega K vezes E. Ok?
gostando desse mi aqui, que eu queria sumir com ele. Vai ter mi em todos os termos, né? Então posso... Então, ó, vou transformar essa relação aqui, de H, essa relação aqui, vou colocar numa cor diferente. Senão fica muito... Aqui. Essa relação aqui, eu vou usar isso que está aqui, tá? Vou usar isso aqui para escrever os Hs em termos de E. Né? Olha, vai ter 1 sobre mi ômega do lado de cá, do lado de aqui, nesse termo tem 1 sobre mi ômega, aqui tem 1 sobre mi ômega, aqui tem 1 sobre mi ômega. Tudo isso vai cortar, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. Essa relação vai ficar assim, KE cosseno θ é igual a K', porque ali é o H'. K' é linha cosseno θ. Não, não é igual, é mais. Isso sim é igual a menos K duas linhas. Sabia que não ia caber, mas eu dou um jeito nisso. E duas linhas cosseno φ. Vou usar os recursos aqui de copiar, na verdade, cortar e colar. E aí eu coloco isso. Ah, eu podia ter só mexido ele, não vai colar ele no mesmo lugar. Vou trazer ele para aqui, para baixo, para caber aqui direitinho. Então. Ok? Então, essa relação aqui vira essa de cá. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero achar relações entre as amplitudes dos campos elétricos, linha e duas linhas, né? Então, estou eliminando os Hs. Posso fazer a mesma coisa com essa de cá. Ó. Essa de cá, usando a mesma relação, eu vou transformar em o H vira KE, né? Vai ter o fator 1 sobre mi ômega, mas ele aparece em todos os termos, então posso tirar ele fora. Menos K' é linha, vai ser igual a K duas linhas, duas linhas. Então, pronto. Eu agora tenho relações aqui, ó, 4 relações, né? Essas que estou marcando em vermelho. Essa aqui, né? E essa que a gente acabou de escrever. Eu posso usar essas relações para encontrar o campo elétrico E' em termos de E, e o campo elétrico é duas linhas em termos de E. Né? Eu combino essas equações e vou achar os coeficientes, o que eu vou chamar de coeficiente de reflexão, coeficiente de transmissão. O que eu vou achar é isso aqui. Ó. O que eu estou querendo calcular? Eu quero achar E' em função de E. Ou seja, eu quero achar, melhor a gente achar a razão E' sobre E. Mas eu tenho uma razão dessa para TE e outra para TM. Né? Então, eu vou calcular essa razão aqui para TE. Isso aqui eu chamo do coeficiente de reflexão. É um coeficiente de reflexão, R de reflexão, para polarização TE, S de TE. Né? Ele é definido por isso aqui. Né? Como que eu acho essa razão? Eu vou voltar aqui nessas relações aqui. Usando essas relações, eu elimino E duas linhas. Pego o E duas linhas dessa equação aqui, por exemplo. Vou pegar ela dessa equação aqui. Pego o E duas linhas dessa equação, né? Substituo ali em cima. Eu acho uma expressão que envolve só E e E', divido tudo por E', encontro o valor disso aqui. Já vou colocar o que é. Isso é para polarização TE. Posso fazer a mesma coisa para polarização TM. É o coeficiente de reflexão para TM, que eu vou chamar de RP. Né? É o E' sobre E, né? Para polarização TM. Não falei que essas notações TE, TM, SP são misturadas? Olha aqui, essa relação aqui está misturando as duas.
E não é intenção minha, não. Eu estou usando a mesma notação, para não ficar confuso, né? Estou usando a mesma notação do que o Faules usa. Bom, isso aí dá umas certas contas para fazer, né? Que vou deixar para vocês conferirem as contas. Eu conferi. Mas o resultado é esse aqui, ó. Para o coeficiente de reflexão, polarização TE, eu tenho essa expressão entre E' e E, que depende só do cosseno dos ângulos de incidência e de transmissão, né? E para polarização TM, o coeficiente de reflexão é esse aqui, RP. O N que aparece nessas expressões aqui, θ é o ângulo de incidência, φ é o ângulo de reflexão, N é o índice de refração relativo, é a razão entre o índice de refração do meio 2 e do meio 1. A definição do N é isso aqui, ó. N é N2 sobre N1. Ok? Bom, eu achei os coeficientes de reflexão. Posso achar também, não? Os coeficientes são, assim, eu quero achar isso aqui, né? Para chegar nisso aqui, o que eu faço vou registrar o que foi feito aqui. Eliminar duas linhas, né? Usando nas relações acima. Acima é o da página anterior. As relações, que são aquelas relações que vieram das condições de fronteira para o campo elétrico e campo magnético. Se eu, em vez de eliminar o E duas linhas, eu eliminar o E', eliminar E' nas relações das condições de fronteira, eu encontra-se os coeficientes de transmissão para polarização TE, que é o chamado TS, vai ser a razão entre E duas linhas e E. É a razão entre a amplitude da onda transmitida em relação à amplitude da onda incidente. A mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa para a polarização TM. Eu vou calcular a amplitude da onda transmitida em relação à amplitude da onda incidente, né, para a polarização TM. O TS aqui é para a polarização TE. E aí, o que a gente encontra, deixa para vocês calcularem. Isso não é complicado de fazer, não, né? Envolve uma certa trigonometria aí, mas não é complicado de fazer, não. Uma observação de passagem aqui é que assim, isso aí é numa incidência qualquer, né? Voltando na nossa figura lá, é uma incidência oblíqua, um ângulo de incidência é θ. Se o ângulo de incidência for 90 graus, não, eu tiver incidência normal à superfície, aí TE e TM é a mesma coisa, né? A incidência normal, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, são paralelos à superfície. Então, em incidência normal, essas duas relações devem dar a mesma coisa. Incidência normal corresponde ao quê? A θ ser 90 graus e φ também é 90 graus. Não? Então, isso aqui vai dar... Né? Isso aqui é 90 graus? Não. Incidência normal corresponde a θ igual a 0 graus e φ a 0 graus também. Não? Então, isso aqui vai dar 1 menos n, e aqui vai ficar 1 mais n. A expressão para o RP também fica a mesma coisa. Ó. θ é 0 graus, φ também é 0 graus. Então, aqui fica menos n mais 1, né, sobre n mais 1. Para incidência normal, eu tenho... para incidência normal, as duas relações. Normal significa θ igual a φ, que é igual a 0 graus. 0 graus, 0 radianos. Né? Nos dois casos, né, como deve ser, RS é igual a RP, né?
coeficiente de reflexão TE é igual ao coeficiente de reflexão TM, as duas polarizações são a mesma coisa, né? Isso aqui dá 1 menos N sobre 1 mais N. Né? Isso aqui permite a gente ver uma coisa interessante. Ó. Olha só, se eu tiver, né, se N for menor do que 1, N menor do que 1 significa o quê? N foi definido como N2 sobre N1. N menor do que 1 significa que N2 é menor do que N1. Se N é menor do que 1, significa que N2... Não, N2 é maior, desculpa. N2 é maior do que N1. É isso mesmo? Não, N menor que 1, o N1 é maior do que o N2? É alguma coisa esquisita. Será que o N é o contrário? Acho que é isso mesmo, não? É isso mesmo, não, é isso mesmo. N menor do que 1 significa que N1 é maior do que N2. É como se nessa figura aqui, né? N1 maior do que N2 significa, por exemplo, eu tivesse aqui vidro, que tem um índice de refração em torno de 1,5, e aqui eu tenho ar, que tem índice de refração 1. Né? Eu estou vindo do vidro para o ar. Se eu tiver isso, então isso implica que os coeficientes de reflexão, RS e RP, né, na incidência normal, né, eles são maiores do que zero. Né? O N é menor do que 1, então aqui 1 menos uma coisa menor vai dar uma coisa positiva. Né? Se, ao contrário, eu tiver N maior do que 1, ou seja, o N2 é menor do que o N1, eu estou vindo a situação normal, né? Eu estou vindo, normal que eu digo, essa situação que a gente está mais acostumado, né? Eu estou vindo do ar para o vidro, eu estou vindo do índice de refração N1. Gente, eu estou confundindo alguma coisa aqui. Ó. N1, o que eu quero agora? N1 maior do que N2. Se N1 for menor do que N2, eu estou vindo do ar para o vidro. Né? N1 menor do que N2. Esse é o caso de cima. Né? Eu estou vindo do ar para o vidro. Se eu tiver o contrário, estou vindo do vidro para o ar. Né? Então, isso aqui implica que o RS e o RP são negativos. Né? Esse N aqui é maior do que 1. Então, aqui em cima vai dar um número negativo. Isso aqui, número negativo para o coeficiente de reflexão, significa uma mudança de fase. Eu tenho uma mudança de fase na reflexão. Que é uma coisa que você vê em qualquer reflexão de onda. Né? Você vem de um meio, vou chamar de macio, você vem de um meio macio, índice de refração menor, e encontra um meio duro, um meio de índice no caso de ótica, né, é um índice de refração maior, vem do ar para o vidro, a onda refletida ela volta de cabeça para baixo, 180 graus fora de fase, né? Ela muda de fase. O coeficiente, isso significa o coeficiente de reflexão ser negativo. Muito bem. Então, eu tenho essas relações aqui, não? Tenho essas relações aqui para os coeficientes de reflexão. Eu quero reduzir essas relações, quero descrever as relações da outra maneira. Eu posso usar a lei de Snell, não? Eu posso usar a lei de Snell para simplificar essas relações. Posso usar a lei de Snell tanto para eliminar o N aqui, escrever o N em termos de θ e φ, como posso usar a lei de Snell para eliminar um desses ângulos aqui. Não? A lei de Snell, que a gente deduziu na aula passada, ela me diz que N1 seno de θ é o N2 seno de φ
quer dizer, N, então, né? Que a gente definiu como sendo N2 sobre N1, N2 sobre N1, que é o N, N2 sobre N1 vai dar seno θ sobre seno φ. Eu posso voltar naquelas expressões lá e substituir N por seno θ sobre seno φ. Não? Eliminar o N nas expressões para esses coeficientes de reflexão e os de transmissão também. Né? Eu não fiz os de transmissão, mas tem eles aqui, ó, porque eu já tenho eles dessa forma. Então, eliminando N né, nas expressões para RS, RP, TS e TP, a gente encontra as seguintes expressões. Vou copiar elas para não ter que escrever isso aqui. De novo, não vou fazer essas contas. Isso aqui envolve uma trigonometriazinha, né? Chato. Bom, eu acho trigonometria meio chato, ficar seno, cosseno, nunca lembro todas as relações, tem umas relações que eu tenho que colar. Né? Mas você acha isso de cá, tá? Agora tá aí tanto os coeficientes de transmissão também, né? TE para transmissão para polarização TE, transmissão para polarização TM. Em termos só de θ e de φ, em termos só dos dois ângulos. Mas mais útil que isso é você usar a lei de Snell não para eliminar o N, mas sim para eliminar um dos dois ângulos. Em geral, o mais conveniente é eliminar o ângulo de transmissão, né? Porque o ângulo de incidência é o seu ponto de partida, né? A situação mais comum você tem um certo feixe de luz incidente numa superfície de separação entre dois meios, os índices de refração são dados do problema, índice de refração no meio 1, índice de refração do meio 2, então o ângulo θ, ângulo de incidência, e o índice de refração relativo N são dados do problema. Então, você pode usar a lei de Snell, de novo, lei de Snell, não? N1 seno de θ é igual a N2 seno de φ. Eu acho aqui uma relação para seno de φ, né? Seno de φ vai ser igual a N1 sobre N2, né? Seno de θ. O índice de refração relativo está aqui, né? E daí eu acho as expressões para os coeficientes de reflexão e transmissão. Em termos só de θ e de N, que são os dados usuais que você tem para o problema. Os coeficientes de transmissão estão aqui, ó. Na verdade, eu fiz só para o TS, ó. Só para a transição TS. Aí eu fiquei com preguiça de fazer o TP, vocês têm que fazer alguma coisa, né? Tem que deixar alguma coisa para vocês fazerem as contas aqui. Alguma coisa chata. Chato na minha opinião, tá? Não se deixem desanimar por isso. Então, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem conferir esses coeficientes que eu estou dando aqui, né? Ver se as contas estão feitas certas e calcular o TP que está faltando aqui. Ok? Mas a ideia é só isso, é voltar naquelas relações que a gente achou usando as condições de fronteira, que são essas aqui, né? Não escrevi as dos TS, mas é fácil escrever também, eliminando o E', né, daquelas relações de condição de fronteira, e aí uso a lei de Snell para eliminar esses φ aqui. Você vê por que é chato, né? Porque parece o cosseno φ, e a lei de Snell te dá o seno de φ, então você tem que falar que cosseno φ é a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de φ, e aí por isso que aparecem essas raízes quadradas aqui, ó. Veio do fato de eu ter lá naquelas expressões, eu ter o cosseno de φ, né? E a lei de Snell me dá o seno de φ. Mas ok, então aí expressões bonitinhas que são úteis, te dão uns coeficientes de reflexão. Né? Sabendo os índices de refração dos meios e o ângulo de incidência, eu sei falar qual é a percentagem de luz, né, que vai ser transmitida, qual que é a percentagem que vai ser
refletida. Na verdade, assim, esses aqui são os chamados coeficientes de reflexão, coeficientes de transmissão, que são as relações entre as amplitudes, né? Luz refletida sobre luz incidente, amplitude da luz transmitida sobre a amplitude da luz incidente. Mas, assim, amplitude, relação entre amplitude, ok, é útil, mas mais útil do que isso é a gente saber a fração da energia da energia luminosa, né, da energia que está contida no feixe de luz. Qual que é a fração dessa energia que é refletida? Qual é a fração da energia que é transmitida? É isso que interessa mesmo. Isso é medido, então, pelo coeficiente, não é um coeficiente, é chamado simplesmente de refletância, e transmitância, né? A refletância R maiúsculo, tá? Ela é definida como a razão entre as energias refletida e incidente. Né? A energia contida no feixe de luz, ela é proporcional a E ao quadrado, né? É proporcional à amplitude do campo elétrico ao quadrado. A gente viu isso já, né? Acho que mais de uma vez. Então, como o coeficiente de proporcionalidade é o mesmo, a única coisa que sobra quando eu faço a razão entre a energia refletida e energia incidente, sobra que L' ao quadrado, né, dividido por E ao quadrado. Na verdade, eu tenho que pegar, melhor ser preciso aqui, eu preciso do módulo disso aqui, né? O módulo é porque, se eu estiver considerando essas coisas complexas, né, eu tenho que fazer E' produto escalar com E' complexo conjugado, né, e o E produto escalar com E complexo conjugado, ou seja, eu tenho que pegar o módulo ao quadrado dos dois. Né? A energia não é igual a campo elétrico ao quadrado, ela é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Só que a constante de proporcionalidade é a mesma, né? Tanto para a onda incidente quanto para a onda refletida, então o coeficiente de reflectância sobra isso aí. Ou seja, lembrar que a gente tem duas polarizações, né? Então, deixa eu copiar aqui. É a mesma definição, não? Só que agora eu estou separando em uma refletância S, R grande, índice S, né? E a refletância para a polarização TM, RP, né? Que são a razão entre os módulos das amplitudes ao quadrado, para as duas polarizações. Como a gente tinha definido antes os coeficientes de reflexão, né? Como a razão entre E' e E, então isso aqui nada mais é do que aqueles coeficientes que a gente calculou antes, né? Elevado ao quadrado. Né? Então, nós já fizemos essa conta, basta elevar ao quadrado aquelas expressões que a gente viu antes, tá? Essas expressões que estão aqui. Não? E os coeficientes, e a transmitância? Né? A refletância, a transmitância, que está representada por um T maiúsculo, não? Definido de forma similar, né? O TS é, por definição, o módulo do Tzinho S ao quadrado, que é a razão entre a amplitude do campo transmitido sobre o campo incidente, módulo ao quadrado para polarização TE, e a mesma coisa, a única coisa que eu vou mudar para polarização TM, né? A única coisa que eu vou mudar é esse índice aqui vai virar TM, tá? Eu nem preciso calcular isso aqui, ó, porque se não houver absorção, que é o que a gente está considerando aqui, né? Na ausência de absorção, na ausência de perda de energia, a energia que sai tem que ser igual à energia que chega. Não? Então, na ausência de absorção, perdas de energia, eu
A energia se conserva, então. Não, bom, se tiver absorção, a energia continua se conservando, só que uma parte da energia não é nem refletida, nem transmitida, ela fica no material, né? Ela esquenta o material. Mas na ausência de absorção, o que eu tenho é que o T, para qualquer polarização, né? T mais R tem que dar 1. Né? Que é a expressão disso. A energia que chega tem que ser igual à energia que sai. Né? Chega um tanto, uma parcela é transmitida, é refletida, outra parcela é transmitida, o tanto que é refletido em energia, energia que é refletida mais energia que é transmitida, tem que ser igual à energia que é incidente. Isso leva a essa relação entre a refletância e a transmitância tem que dar 1. Então, basta a gente olhar a refletância que a gente sabe que a transmitância é o caso oposto. Né? Em vez de colocar a expressão para isso, que eu simplesmente elevaria essas coisas aqui ao quadrado, né? Cadê elas? Não aqui, não aqui. Essas coisas aqui, né? Ao quadrado. Em vez de fazer isso, eu vou colocar, vou copiar, né? Vou colocar a forma como elas variam com o ângulo. Porque aí a gente pode ver coisas interessantes aqui. Ó. Isso é uma figura do Faules, né? Vou colocar nesse canto aqui. Então, tem 4 partes. Né? Aqui em cima, essas 2 figuras na parte superior aqui, elas estão mostrando linha sobre E. São os coeficientes, né? Os coeficientes de reflexão. Linha sobre E, né? Para polarização TM e para polarização TE. Do lado esquerdo é o que ele chama de reflexão externa. Do lado direito é o que a gente chama de reflexão interna. Então, vamos entender primeiro o que é isso aqui. Reflexão externa. Reflexão externa é o nome dado. Eu achava que escrever no quadro negro é difícil, viu? Escrever aqui é mais difícil. Externa. Reflexão externa é o nome dado quando você vem... se o N2 for maior do que N1. N2 é maior do que N1. É quando você sai... O meio de incidência, né, que é o 1, tem um índice de refração menor do que o meio 2, né? O meio na qual a onda vai ser transmitida. É o caso, por exemplo, que você vai ar, né? E o 2 é vidro. O vidro tem um índice de refração maior do que o do ar. Né? Então, N2 é maior do que N1. Isso é o que eu chamo de reflexão externa. Reflexão interna... Não precisava nem falar, todo mundo já adivinhou. Né? É o contrário. Surpresa, surpresa. Reflexão interna, N1 é maior do que N2. Quando acontece o contrário, né? Você está vindo, por exemplo, do vidro para o ar. Né? Meio 1 é vidro e o meio 2 é ar. Isso é um exemplo, né? Ou da água para o ar. Isso aqui também é um exemplo. Estou separando esses 2 casos, né, porque as relações dependem de N e de V. Por isso que eu tenho 4 figuras aqui. Né? De novo, então, revendo aqui na figura. Na parte de cima, eu tenho os coeficientes de reflexão. Para o caso de reflexão externa, né, N1 sobre N2 é menor do que 1. E no lado direito, eu tenho a mesma coisa, coeficiente de reflexão, o módulo de E1 é linha por E, né? Amplitude é a linha dividido por E, para reflexão interna. Tá? N1 é maior do que N2. Né? Para as 2 polarizações, TE e TM. Né? Isso aqui está em função do ângulo de incidência, do ângulo θ. Né? O que está nesse eixo aqui é o ângulo θ, o ângulo de incidência. Θ.
Aqui embaixo, aqui está falando, é o ângulo de incidência, né? O ângulo de incidência θ. Aqui embaixo já está a refletância. A refletância é o módulo de E', o módulo da razão E' sobre E elevado ao quadrado, né? Para reflexão externa e para reflexão interna, tá? Para as duas polarizações, TE e TM. Então, tem coisas interessantes aqui. A gente pode olhar só para a refletância, a gente enxerga. Pode olhar para qualquer uma das duas curvas, né? Mas eu acho mais fácil olhar para a refletância, que é a razão entre as energias aqui. Né? Olha só para a reflexão interna. Vamos olhar para a reflexão interna. Essa figura aqui. Estou olhando para a refletância, né, no caso de reflexão interna. Todas as duas polarizações, TE e TM, elas vão crescendo à medida que o ângulo de incidência vai aumentando, mas antes de chegar à incidência, né, rasante, eu estou razão aqui, ela vai para 1. Subitamente ela vai para 1. O que é que está acontecendo aqui? Para isso, vamos olhar de novo, né? Vamos olhar de novo as expressões, os coeficientes de reflexão. Deixa eu copiar de novo aqui, pôr aqui outra vez. Eu nunca, agora arrependi de não ter feito a refletância, não ter levado ao quadrado, mas não precisa não, acho que fica mais fácil ver aqui. Basta eu olhar os coeficientes de reflexão, né? Para as duas polarizações, né? A refletância que eu estava olhando lá é o módulo disso aí ao quadrado. Mas olha só o que vai acontecer aqui. É só a gente lembrar que a refletância RS ou RP é o RS elevado ao quadrado, né? Módulo de RS elevado ao quadrado. O RP é a mesma coisa. A refletância P é o módulo de RP ao quadrado. Então, o que está acontecendo aqui? Olha, para reflexão interna, o N é menor do que 1. Tá? E aqui eu tenho uma raiz quadrada, né? Tanto em RS quanto em RP, né? Eu tenho uma raiz quadrada de N ao quadrado menos N ao quadrado. Estou em reflexão, estou olhando o caso de reflexão interna. Né? N é, então, menor do que 1. Né? Então, eu vou ter ângulos para os quais o seno ao quadrado de θ é maior do que n ao quadrado. E para esses casos, essa raiz vai dar imaginária. Ou seja, para ângulos θ maiores, o seno cresce com o ângulo, né? Então, para um ângulo θ maior do que eu vou chamar de θc, θ crítico, né? θc, que é o arco de seno n, arco cujo seno é n. Arco cujo seno é n. Para esses ângulos aqui, eu tenho RS e o RP são imaginários. São números complexos, né? São números complexos. Ou seja, essa raiz aqui vai ter uma raiz de menos 1 aqui. Menos 1 que multiplica seno ao quadrado de θ menos n ao quadrado, né? Nos dois casos. Então, eu posso reescrever isso aqui colocando essa raiz de menos 1 para o lado de fora. Tá? Então, para esse caso aqui, para ângulos θ maior do que θc, eu posso escrever os coeficientes RS e RP como da seguinte forma, separando a parte imaginária. O que foi feito aqui foi, né, seno ao quadrado de θ é maior do que n ao quadrado. Então, eu vou multiplicar tudo isso aqui dentro da raiz por menos 1, né? Tiro a raiz de menos 1, que aí põe ela lá para fora, né? Então, lá em cima, para o RS, ficou aqui menos I
vezes a raiz de seno ao quadrado de θ menos n ao quadrado. Né? Isso acontece no numerador e no denominador, que tem a mesma raiz lá. E para o RP é exatamente a mesma coisa. Tem exatamente a mesma raiz, tanto no numerador quanto no denominador. Então, para esses casos, né, o que eu vou usar, para esses ângulos em que θ é maior que esse θ crítico, que é o arco de seno n, vou substituir aqui para você ver isso aqui, né? θc é o ângulo crítico, chamado de ângulo crítico. Né? Para esses casos, a gente vai escrever os coeficientes de reflexão assim, e a refletância a gente vai definir como sendo o Rzinho, ok, vou fazer por caso S. O R vai ser o RS produto escalar com o RS complexo conjugado. Tá? É o módulo ao quadrado, né, de um número complexo. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Se a gente fizer essa conta aqui, eu fiz a conta, tá? Vocês vão fazer também para ver se está isso mesmo. Isso aqui dá 1. Né? Para qualquer um desses, qualquer que seja o ângulo θ, lembra que tem essa expressão. Θ tem que ser maior que θc. Essa expressão aqui, com o i aqui do lado de fora, só vale para θ maior que θc. Caso contrário, é essa expressão de lá. Né? Para o RP, acontece exatamente a mesma coisa. Quando você faz o produto do Rzinho P com o Rzinho P complexo conjugado, para achar o módulo ao quadrado do coeficiente de reflexão, que é a refletância para polarização TM, eu acho 1. Ou seja, é exatamente o que está na figura que a gente acabou de ver. Né? Para ângulos maiores que o θ crítico, que é esse ângulo aqui, né? Ele aparece lá em cima também, né? Mas acho que fica mais claro aqui. Para ângulos maiores que o θ crítico, a refletância, tanto em polarização TE como TM, ela vai para 1. Todo o feixe de luz é refletido. A gente encontra isso desde a infância. Né? Isso aqui chama-se reflexão interna total. Tem uma maneira mais simples de ver isso, né? Que é o que a gente usa. Se você estiver dando essa aula no 2º grau, você não vai falar de números complexos, você não vai calcular esses coeficientes de reflexão e refração. Podia, né? Mas o que a gente faz é achar o ângulo para o qual entra por causa de reflexão interna, né? E vai aumentando o ângulo de incidência até ver que o ângulo de refração, né, vai para 90 graus, ou seja, todo o feixe ele não é transmitido, né, ele fica lá dentro. Para qualquer ângulo maior que isso, não tem transmissão, só tem reflexão. Então, tem um jeito direto de chegar nisso aqui. Mas isso aqui é mais bonito, né, porque eu estou usando as equações de Maxwell, estou usando as condições de fronteira do campo elétrico, eu estou tratando o feixe de luz, né, rigorosamente, estou tratando como uma onda eletromagnética. Bom, tem uma outra coisa interessante, né, naquela figura, que é esse ângulo que está marcado aqui como ângulo de Brewster. Né? Tem um ângulo para o qual a polarização TM, agora é uma polarização só, a refletância para a polarização TM vai para 0. Né, nesse ângulo aqui. Isso acontece na reflexão interna, que está aqui do lado direito, né, mas acontece também na reflexão, na externa. Né? Tem um ângulo para o qual a polarização TM, né, a reflexão vai para 0, praticamente para 0. 0, né? 0, ela passa pelo 0 aqui. O ângulo é um pouco diferente, reflexão interna ou externa. Mas antes da gente tratar esse ângulo de Brewster, ver que ângulo de Brewster é esse, só fazer um comentário. Né? A gente falou de reflexão interna total, reflexão que acontece para ângulos θ maior do que esse θ crítico, no caso de reflexão interna. Esse é o princípio de funcionamento de fibras óticas. Eu vou chamar de fibras óticas convencionais, eu explico daqui a pouco por que eu estou chamando isso.
Uma fibra ótica é basicamente um material... Tem uma figura aqui, né? Vamos pegar essa figura aqui. Basicamente é um material de índice de refração grande cercado por um material de índice de refração menor. Grande significa o seguinte, é maior... o N1 é maior do que o N2. Tá? Um sanduíche, né? Normalmente ela tem uma forma cilíndrica, né? Então eu vou pegar um cilindro de um material de refração N1 e cercar ele de um outro material de índice de refração N2, né? Que é menor. Então, e eu jogo o feixe de luz nesse material aqui interno, nesse cabo interno aqui. Dependendo do ângulo que a luz chega nessa superfície de separação aqui, ela é totalmente refletida, né? E aí ela vai sendo totalmente refletida, ela é guiada por esse cabo de cá, né? Existe, claro, um ângulo máximo que eu posso jogar a luz, que é o que essa figura está mostrando aqui. Se o ângulo for maior do que... Se o ângulo de entrada da luz é maior do que esse ângulo alfa, aqui, ângulo 2 alfa é o ângulo do cone de luz que está entrando ali na fibra. De novo, isso aqui envolve uma trigonometria, né? Para você achar que se o ângulo for maior que 2 alfa aqui, eu tenho um ângulo que é menor, um ângulo de incidência nessa superfície de separação entre o meio 1 e o meio 2, que é menor do que o ângulo crítico. Então, a fibra ótica não funciona para qualquer ângulo de entrada, não. Você tem que entrar com a luz o mais possível ortogonal a essa parede aqui. Uma célula pode entrar com um ângulo, tem um ângulo que é chamado ângulo de admissão, ou de... Não é admitância, não, é de admissão ou aceitação. O ângulo de admissão em inglês é acceptance, né? Mas esse alfa aqui, que é o ângulo máximo com que você pode entrar com a luz na fibra, chamado ângulo... Eu prefiro o ângulo de aceitação. Não prefiro o ângulo de aceitação, não. Aceitação parece... Eu prefiro o ângulo de admissão. Admissão parece português correto. Aceitação parece um anglicismo. Esse é o ângulo máximo com que eu posso entrar. Lembrando que esse ângulo que está mostrando aqui é 2 alfa, tá? Alfa é metade desse ângulo aqui. É o ângulo máximo com que eu posso entrar com a luz na fibra. Aí, para achar esse ângulo aqui, esse ângulo significa que se você entrar com o ângulo alfa, a luz vai bater aqui nessa fronteira, né? Fazendo um ângulo que é igual ao ângulo crítico. Lembra que a luz tem que entrar aqui, né? E o ângulo aqui, esse ângulo aqui, θc, tem que ser maior do que o ângulo crítico. Tá? Então, tem que fazer uma trigonometria aqui, mas fazendo essa trigonometria, você acha a expressão para o alfa é igual ao arco de seno raiz quadrada de n1 ao quadrado menos n2 ao quadrado. Por definição, o N1 é maior do que o N2, né? Então, isso aqui é uma raiz real. Isso aqui dá um ângulo real ali. Bom, assim, aí um jeito mais fácil de fazer uma fibra, né? Você pegar uma fibra de vidro, né? Vidro, o índice de refração maior, está no ar. Então, o meio de refração do lado de fora, o meio do lado de fora é o ar, tem um índice de refração menor, você tem uma fibra ótica. Mas isso não é o ideal, não. Essas fibras, em geral, elas têm um núcleo de um material, pode ser germânio, né? Cercado de um outro material do lado. Tem diversas técnicas de fazer isso na prática, né? Para fazer essas fibras óticas, que eu estou chamando de convencionais. Eu estou chamando de convencionais porque tem hoje umas outras fibras que são fibras feitas de cristal fotônico, né? Que é um tipo de guia de onda, tem muitas vantagens em relação a essa fibra convencional, mas eu não vou discutir isso, não. A gente vai ver. Meu plano é ver cristais fotônicos, né, mais no final do curso. E ao falar de cristais fotônicos, então, eu mostro
como são essas fibras. Elas são extremamente caras, as fibras de cristal fotônico, né? Sei lá, 1 metro de fibra dessa aí custa alguma coisa da ordem de $1.000, não sei. Mas elas são muito boas, assim, a perda é zero, né, de energia. Então, tem algumas coisas que são vantagens. E a outra vantagem é que elas, em geral, são fibras que a gente chama monomodo. Ela é realmente um guia de onda óptico. O que é uma fibra monomodo? Se você tiver... Quando você faz uma fibra dessa forma que está mostrada aqui, né, esse material aqui do núcleo, ele vai ter alguns defeitos, vai ter... Sei lá, se ele for muito grosso, né, se for maior do que algumas dezenas de microns, lembrando o comprimento de onda da luz, é da ordem de meio micro, né? luz visível. Né? Então, eu posso ter uma mistura que luz espalha de um jeito, espalha de outro jeito, espalha nas impurezas, eu acabo tendo padrões de campo elétrico diferentes dentro do núcleo da fibra. Eu misturo modos de oscilação, né? Dentro desse guia de ondas eletromagnéticas aqui. Uma fibra monomodo é uma fibra dentro da qual eu tenho só um modo de oscilação das ondas. Eu tenho uma onda eletromagnética, digamos, pura, com uma frequência só. Tá? Aí é usual a gente usar o termo, isso é um guia de onda óptico, ou fibra monomodo, eu prefiro. Né? Fibras mais comuns, né? A fibra óptica hoje é uma coisa extremamente comum, né? Você tem chegando na sua casa, dentro da sua casa, você certamente tem uma, né? Se não for no cabo de rede de internet, em algum lugar você vai ter uma lâmpada de fibra óptica, sei lá. Falando isso aqui em casa, dentro aqui de casa não tem não, a fibra óptica da internet chega só ali do lado de fora. Então não sei se eu tenho uma fibra óptica aqui não, mas deve ter, em algum lugar deve ter uma fibra óptica. Porque elas estão mais e mais comuns. Né? Mas essas fibras mais comuns, elas são multimodos, assim, elas são fibras grossas, né? Você pode fazer curvas relativamente grandes com ela, que a perda ainda é pequena, mas elas são multimodos. Se você quer fazer uma coisa mais precisa, você precisa de uma fibra monomodo, uma fibra na qual você tem, se você mandar uma frequência, uma polarização, você vai manter aquela frequência, aquela polarização dentro da fibra, e na hora que ela sair lá do outro lado, ela sai desse tipo. Bom, me lembra, quando a gente estiver discutindo cristais fotônicos, de falar sobre fibras ópticas de cristal fotônico. Eu vou falar de cristais fotônicos, o tanto que eu vou falar vai depender do tanto que a gente vier no final do curso, e se alguém for fazer um trabalho sobre cristal fotônico. Se tiver alguém que for fazer um trabalho sobre cristais fotônicos, eu vou falar menos, né? Ou nada, que aí eu vou deixar o serviço para quem fizer o trabalho. Bom, mas deixa eu voltar lá no ângulo de Brewster, né, que a gente viu na figura. A gente viu na figura para a refletância, né? Tanto na reflexão externa quanto na interna, eu tenho um ângulo para qual a polarização TM passa por zero de reflexão. TM não é refletido. Né? Eu tenho... Agora é ângulo de Brewster. Ângulo de Brewster. Meu cálculo estava... Bom, a gente ia chegar em ângulo de Brewster e o tempo ia estourar. O ângulo de Brewster é o ângulo para o qual a refletância para a polarização TM é zero. Não? Isso acontece para um ângulo θ índice B, né? θ de Brewster. Acontece para as duas reflexões. Para a gente enxergar isso, né, o que eu tenho que ver? Eu tenho que voltar lá na expressão para o coeficiente de reflexão. A gente não tem expressão para reflectância, né? Não escrevi explicitamente. Mas eu tenho as expressões que estão aqui, né, para o coeficiente RP. Então, quando é que eu vou ter esse Rzinho P, coeficiente de reflexão, polarização TM igual a zero? Se eu tiver o Rzinho P igual a zero, o Rzão P, né, a refletância para a polarização TM, também vai dar zero. Ela é o módulo ao quadrado disso. Eu vou ter isso quando o numerador aqui for zero, né? Quando a raiz quadrada de n ao quadrado menos seno ao quadrado de θ for igual a n ao quadrado cosseno de θ.
Será que eu lembro isso? Bom, é isso aí quando eu tenho. Né? Eu tenho que zerar esse numerador aqui. De novo, lá vem a trigonometria. Né? Eu tenho que fazer umas contas aqui. Essas eu cheguei a fazer, mas eu não vou fazer de novo aqui para vocês, não, porque o tempo está estourando e não é uma conta complicada, não envolve isso, né? Relações entre tangente, seno ao quadrado. O que a gente acha é que esse ângulo θ índice B, para o qual eu dá zero, para o qual esse RP aqui dá zero, raiz de n ao quadrado menos seno ao quadrado de θ igual a n ao quadrado cosseno de θ, basta fazer isso aqui, você pega o cosseno de θ, escreve como 1 raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ, né? Faz a igualdade ali para dar zero em cima, e você acha que o θB tem que ser igual ao arco de tangente n. Lembrando, de novo, não, tudo isso que a gente está fazendo vale para materiais não magnéticos em que a permeabilidade dos dois meios é igual e é igual a μ0. Né? Bom, então, θB é o arco tangente N para esse ângulo. Né? Ok, arco tangente, vamos completar aqui, é o arco de tangente N2, né, sobre N1. N2 sobre N1, que é o nosso índice de refração relativo. Né? Quer dizer, a luz que incide, se eu tiver luz não polarizada, né, incidindo numa superfície de separação entre dois meios, se o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de Brewster, a luz refletida ela é polarizada. TM não é refletido. Então, a única polarização que é refletida é a polarização ortogonal a TM, é a polarização TE. Então, a luz refletida no ângulo de Brewster, tanto para reflexão interna quanto externa, ela é polarizada e tem polarização TE. É a polarização, né, perpendicular ao plano de incidência, paralela à superfície de separação. É a luz que vem assim, é como se esse campo elétrico aqui põe os átomos aqui para oscilar nesse sentido e aí eles saem, né, emite luz nesse mesmo sentido. A luz que é refletida, então, é totalmente polarizada, se o ângulo for exatamente o ângulo de Brewster, em polarização TE, e a luz transmitida ela é parcialmente polarizada. Parcialmente polarizada porque uma parte do TE é refletido, né? Uma parte é transmitida. O TM é totalmente transmitido e o TE, uma parte é refletida e uma parte é transmitida. Então, a luz que é transmitida, né, luz não polarizada, incidiu, né, no ângulo de Brewster, a luz refletida é totalmente polarizada TE, a luz transmitida é parcialmente polarizada TM, porque nada do TM reflete, então ele tem que ser transmitido. Tá? Isso tem uma aplicação prática que é comum quando você está... É comum num laboratório de ótica, né? Que é a janela de Brewster. Vou ter que mudar de página que eu quero colocar essa figura aqui. A janela de Brewster é uma coisa que você usa quando você quer reduzir para zero a reflexão de sua luz. Você tá com o seu laser lá e você quer jogar o laser dentro, em cima do material que está contido dentro de um, falar criostato, todo mundo entende o criostato, está contido dentro de um recipiente, né? Então tem uma janela aqui que essa luz tem que passar, mas você não quer que nada, você tem que aproveitar a luz do seu laser todo, você não quer que nada dela seja refletido. O que você pode fazer? Você polariza a luz incidente, tá? A luz incidente, a luz de laser normalmente é polarizada, é só você garantir que ela vai incidir na janela. A janela é uma placa de um material, né? Vidro, quartzo, uma coisa qualquer, né? Transparente, uma coisa qualquer transparente. Então, você joga luz com polarização TM nessa placa de vidro, no ângulo de Brewster. Então, nada é refletido, porque a polarização é TM. TM não reflete no ângulo de Brewster. Então, toda luz é transmitida. Né? A ideia, tanto
na reflexão interna quanto na externa. Então, a ideia é o que está nessa figura aqui, ó. Não? Então, você joga luz polarizada TM no ângulo de Brewster, como está mostrado nessa figura aqui. Então, a luz, você vai jogar a luz, é uma coisa engraçada, né? Porque você joga a luz na sua janela, fazendo um ângulo com a janela. Você fala, ei, o que você está querendo fazer aí? Vai refletir muita coisa? Não, estou no ângulo de Brewster, para essa janela aqui. Aí nada é refletido e tudo é transmitido, né? Tanto na reflexão aqui, né, externa, que é essa aqui, quanto aqui também poderia ter uma reflexão, né, que é uma reflexão interna. Eu estou do vidro para o ar ou para o vácuo aqui, mas bom, só fazer a trigonometria de novo aqui, né, esses ângulos aqui vão ser iguais, aqui é o ângulo de Brewster também, e ela sai. Tá? Ok, gente. Está faltando um pouquinho aqui para terminar esse capítulo 2. Mas eu vou ver o que eu faço. Assim, eu resumo na próxima aula. Aliás, na próxima aula tem um potencial problema aqui. Tá? Potencial problema, eu tenho um potencial solução. O potencial problema é o seguinte, eu estou numa banca de concurso lá na USP, uma banca de concurso para professor, lá na USP, em São Paulo. Eu não vou em São Paulo, o concurso vai ser virtual, né? Eu ficarei sentado aqui nessa mesma sala aqui, no escritório aqui, participando da banca lá. Não aguento mais ficar olhando para um computador. Minha vida agora é na frente de um computador. Mas esse concurso, assim, depende de como o concurso andar, ele está previsto para durar segunda, terça e quarta. E isso acho que não vai escapar, não. Então, no que concerne a vocês, né, o problema está na terça. Depende do horário lá que a gente organizar o concurso, aí eu posso estar aqui presencialmente com vocês, né? Eu vou estar sentado nessa mesma cadeira durante a banca, continuo sentado e dou a aula. Mas essa definição dos horários de concurso só vai acontecer no primeiro dia do concurso, né, que é na segunda-feira, de manhã. De manhã, que aí tem a reunião com os candidatos, você define o horário, e aí eu vou ter o cronograma. Sim, eu vou tentar, é claro, escapar de ter alguma coisa na terça-feira à tarde. Mas se eu não conseguir fazer isso, aí eu vou ter que estar nas bancas de concurso. Aí o que eu pensei em fazer é gravar a aula e coloco o vídeo no Moodle. Aí vocês podem, disciplinadamente, no horário da aula, vocês sentam lá, todo mundo junto, clica no vídeo, todo mundo assiste o vídeo da aula, conversando entre vocês pelo WhatsApp, como vocês devem fazer normalmente, aí, gozando a cara do professor. Mas aí o que eu faço? Eu só vou saber isso na segunda-feira pela manhã, né? Então, o que eu vou fazer, o que eu proponho para vocês fazerem é isso, assim, se der esse azar de ter alguma atividade no concurso na terça-feira, no horário da nossa aula, eu coloco um aviso no Moodle e gravo a aula e deixo um link da aula. Aí eu vou resumir, vai ser uma aula mais curta, eu vou dar só esse final do capítulo 2, e falo qual vai ser o problema-prova, tá? Qual vai ser o primeiro problema-prova. Aí vocês vão ter que assistir o vídeo da aula. Aí o problema... Desculpa, aí esse problema você vai dar um prazo para fazer ele ou você... Vou dar um prazo. Por várias razões, né? As duas principais são as seguintes: eu não quero que o problema seja eu não quero que a prova seja situação de tensão. Vocês estão num curso aqui avançado, todo mundo já é maduro, vocês estão aqui porque vocês gostam de aprender coisas, vocês chegaram até aqui porque vocês gostam de aprender coisas, são pessoas responsáveis, né? Então, eu quero que as avaliações, nesse nível aqui, eu acho que as avaliações têm que ser muito formativas, eu quero que vocês aprendam, né? É um incentivo a mais para aprender. Então, eu quero dar tempo para que você possa pensar no problema, numa situação que não é tensa, meu Deus, tem que acabar isso aqui em 1h30,
Não, quero que você tenha tempo para pensar, que discuta com os colegas, pode discutir, né? Faço por aqui, faço por ali. Ok, eu devia dar problemas bem complicados para fazer isso, né? Mas o tempo é finito. Então, essa é uma razão, essa é a primeira razão para dar um prazo maior. Esse prazo maior pode ser que seja até uma semana, tá? Mas não sei, não. A outra razão é porque não dá para obrigar todo mundo a estar presente aqui na internet ao mesmo tempo. A gente depende de fatores externos, que é a internet, né? Ok, se fosse uma prova presencial, você tinha uma condição, você tinha que chegar a tempo para a prova lá, mas aí você vê, né, se o ônibus quebrar no meio do caminho, você desce e vai correndo, você chega suado, mas chega a tempo de fazer a prova. Mas, assim, como você depende dessa coisa instável que se chama internet, energia elétrica em casa, então tem que dar um prazo. Assim, você pode ser que no momento da prova você não pode estar presente, você só vai ter energia elétrica de novo amanhã. Aí só amanhã você vai ficar sabendo qual que é a prova. Então você precisa ter pelo menos 2 dias, eu vou dar para vocês fazerem. E meu pensamento é deixar uma semana, tá? Eu tenho que arrumar um problema mais complicado, o mais complicado de todos aqueles problemas da lista. Complicado no sentido assim, um problema que você tem que pensar, discutir, envolva conceitos, tá? Então, aceito sugestões também de quem já tiver feito os problemas. Eu sei que vocês gostam de desafios. Senão vocês não teriam chegado até esse ponto no curso de física. Vocês são sobreviventes. Ok, gente, combinado assim. Então, se eu não estiver aqui presencialmente na terça-feira, pelo menos vai ter uma imagem minha aqui. Porque não faz muita diferença, não. Só que se vocês fizerem pergunta, eu vou continuar falando como se nada estivesse acontecendo. Tá bom? Beleza. Ô, Paulo Sérgio, Oi, Matheus. antes de você ir, eu tinha só uma dúvida. Tem como você botar o slide de novo? Claro. Aqui. É porque eu trouxe com uma coisa. É naquela parte que você mostrou os gráficos lá da coeficiente de transmissão e de reflexão. Deixa eu achar onde que eles estão aqui. Aqui, esses. Eu percebi que para a polarização TM, né, tem um caso que aí de baixo, mesmo o módulo ao quadrado é negativo. Então, o que significa? Você tem uma quantidade complexa aí? Não, essa figura aqui não pode estar certa, não. Eu vi isso agora, na hora que estava dando a aula. Isso não pode, o módulo ao quadrado não pode ser negativo. Isso aqui tem um erro aqui nessa figura. Não vejo como isso. Assim, o zero tem que estar passando aqui. Ela é zero no ângulo de Brewster. Acho que tem uma falha. Eu acho que é uma falha técnica nessa figura, Matheus, porque eu não vejo porque. Estou aproveitando para tirar esse teta aqui, colocar um teta mais bonito aqui. Ângulo, incidência, teta. Você tem razão. Assim, o módulo ao quadrado ele não pode ser negativo. O módulo ao quadrado o quadrado pode, mas o complexo conjugado dele, isso tem que dar positivo, zero ou positivo. Então, isso aqui tem que estar errado. Isso aqui é o zero. Tá? Entendi. Isso aqui. Isso que eu achei estranho. A gente tem que pegar para essa reflexão externa, né? Então, para conferir isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esse módulo ao quadrado para o TM, né? Para esse caso aqui, é linha sobre E para polarização TM, e levar o módulo ao quadrado. Então, eu tenho que pegar isso aqui, esse é o melhor, porque está só em função de θ. Eu tenho que pegar esse coeficiente aqui, não? E multiplicar por ele mesmo ao quadrado. Por ele mesmo, né? Eu estou num ângulo... Espera aí. Isso... Vamos voltar lá no gráfico.
Isso. É ele por ele mesmo. Ele não pode dar negativo, não. Não faz Eu sentido concordo com mesmo. você. Então tem que fazer isso aqui ao quadrado. Não posso levar uma coisa ao quadrado, ela tem que estar. Porque se fosse complexo, né? Se for complexo aqui, eu estou lá na reflexão externa, né? Então n ao quadrado é maior do que seno ao quadrado de θ. N é maior do que 1. Então, isso aqui é sempre uma raiz positiva. Se fosse negativo, eu tinha que multiplicar pelo complexo conjugado, que dá na mesma, né? Ele tem que ser positivo. Aqui não há falha na figura. Que eu só vi na hora que estava... Corrigir isso aqui, né? Só vi na hora que já estava dando aula ali. Vamos conferir, né? A gente já leva isso aqui ao quadrado. É fácil. Mas era isso mesmo. Obrigado, Paulo. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Então, uma boa tarde para vocês, bom final de tarde, né? Se conseguir os horários convenientes lá, até terça-feira. Vai ter um vídeo lá, se eu não estiver pessoalmente, tá bom? Um abraço para vocês, então, gente. Bom resto de tarde. Abraço. Até mais.